Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aí a introdução do Apocalipse. Introdução ao Apocalipse. Já dá início aí nesse primeiro vídeo, já falando um pouquinho sobre esse livro de Apocalipse, esse livro da revelação de Jesus Cristo, é, para que já começamos a ter um entendimento aí para irmos para os próximos assuntos. Começando pela própria palavra Apocalipse. Muita gente tem medo, né? Falam sobre Apocalipse. A palavra Apocalipse dá muito a entender de catástrofe, é o fim do mundo, explosão, destruição total, detonação, essas coisas tudo. Por quê? Porque a nossa cultura é muito influenciada pelos filmes, né? Os filmes que no qual tem um sentido apocalíptico é o sentido de destruição, fim do mundo, acabou tudo. E a verdade não é isso. Pegar no grego a palavra apocalipse, que é uma palavra grega, significa revelação, exposição, né? Mas no sentido de revelação mesmo. Então, o que significaria Apocalipse de Jesus Cristo? Seria a revelação de Jesus Cristo. É o nome do livro. Apocalipse de Jesus Cristo para o seu servo João, né? Seria a revelação de Jesus Cristo para João. Revelação do quê? Revelação das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que brevemente irão acontecer, né? Alertando o povo sobre tudo isso, alertando a sua igreja. E esse nome, deu-se esse nome porque o livro começa assim: revelação de Jesus Cristo que deu ao seu servo João por meio do seu anjo para o conhecimento das coisas que brevemente acontecerá. Então deu-se o nome revelação, é a primeira palavra que aparece neste livro. E deu esse nome também porque a essência do livro é a revelação de acontecimentos vindouros. Essa é a essência, né? O livro todo ele é falado sobre revelações das igrejas do passado, do que estavam passando, do que eram para fazer ou deixar de fazer, durante os séculos aí passando até os dias de hoje, né? Serve muito bem para os dias de hoje também, né? A data provável que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João foi por volta de 96 depois de Cristo. João, né, como conhecemos, ele foi o último apóstolo sobrevivente, né? Foi o que recebeu essa revelação. Provavelmente, quando ele recebeu essa revelação, já não tinha nenhum apóstolo vivo mais, e nem o apóstolo Paulo, que era jovem, como João também, mas já tinha aí sido decapitado. João teve essas visões na ilha de Patmos. Ele faz aproximadamente 70 referências ao livro de Isaías, para você ver que o Apocalipse não pode ser dito, estudado somente por ele mesmo, mas sim por outros contextos, outros livros que precisamos também estudar para ter as respostas, ter o raciocínio que o Apocalipse nos manda, né? Nos informa. É, o livro da revelação de Jesus, né, esse livro de Apocalipse, ele foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, com o propósito de levar um conforto, lições e ensinamentos que deveriam fazer e instruções dos tempos do fim. É, a, uma vez que as igrejas, naquela época, essas 7 igrejas, tanto quanto outras também que tinham, estavam passando por tribulações. Entretanto, as orientações não param somente para as igrejas, essas sete igrejas da Ásia ou a igreja daquela época. Ela também serve para todas as igrejas aí, durante os séculos, durante os anos que foram passando, as décadas, até os dias de hoje. Também serve para nós, tanto para nosso consolo atual, tanto para as informações que precisamos ter para exercer como igreja, como também para o futuro, principalmente, né, para o futuro vindouro aí. O livro tem vários sentidos figurados, como também literais, tem significados de números, né? Não é numerologia né, dessas cartomantes, né, essas informações, mas é numerologias tipo os 7 espíritos de Deus. Quando eu falo sobre os 7 espíritos de Deus, não significa que Deus tem 7 espíritos, e sim que são 7 características do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um só, entendeu? Então são esses significados. Nem sempre 7 significa literalmente 7. Como às vezes, quando for falar o número 7, sim, pode significar literalmente. Como vamos saber se é literal ou figurado? Estudando. Estudando o mais profundo possível, não somente o Apocalipse, mas também o contexto que há em outros livros, é, como de Isaías, Daniel, Ezequiel, e principalmente as palavras de Jesus também, que
né? O mais importante. É, ele traz muitas referências, né, em Apocalipse. Vemos que tem essas referências em todos esses livros que eu citei, como alguns também do Antigo Testamento, que a gente vai discorrendo aí no decorrer dos dias. O livro ele tem o tema central da redenção do povo de Deus, que desde o início era planejada essa salvação, até o desfecho dos novos céus e nova terra, tudo se fazendo novo. Então, ou seja, o livro de Apocalipse ele fala tanto de desde o princípio o que Deus preparou para nós, né, desde a queda de Adão e Eva, a redenção, né, quanto até o desfecho dessa história, que Deus vai dar fim a todo mal, voltar a ser o que era para ser desde o princípio ali antes da queda, né, aquele paraíso, aquele jardim no Éden, né. Então é um livro fascinante, é um livro realmente transformador e que nos orienta muito, principalmente do futuro vindouro aí, nos dias que estamos passando aí. É muito importante estudar esse livro. Então não é um livro de tem que ter medo, apocalipse, o fim do mundo. Não, lá contém sobre o fim das coisas, mas também o início de novas coisas, né? Da esperança, das bens-aventuranças. Bom, e é isso. Eu termino por aqui essa introdução ao Apocalipse com a passagem de Apocalipse 1:3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Veja que aqui tem a palavra leem, ouvem e guardam. Como assim? Vamos lá, bem-aventurado. Vamos começar pelo bem-aventurado, que significa feliz, né? Felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras que estão escritas nessa profecia, né? No Apocalipse, nessa revelação. Lê por quê? Tem gente que só lê e deixa pra lá. Foi só uma leitura. Mas não, a gente não tem que só ler, a gente tem que ouvir. O que é ouvir? Dar ouvidos ao que está sendo dito ali. Realmente ver aquilo como um futuro próximo que vai acontecer, como uma verdade da atualidade nos dias de hoje, entendeu? E como também uma verdade que foi dita no passado. E não somente ler e ouvir, né? Que tipo, tá bom, eu ouvi, eu entendi, é isso mesmo, já era. Não, tem que guardar. Guardar essas coisas que estão escritas é o que? É praticar, é fazer o que deve ser feito, é deixar de fazer o que deve não fazer, entendeu? E precisamos seguir esse caminho aí. Essa introdução foi para dar um norte aí no começo dos nossos estudos e o tempo está próximo, então até o próximo vídeo.